Nem sempre, né, as pessoas elas entendem, elas veem o momento, veem onde que a gente está, a caminhada que a gente está, os passos que a gente está dando atualmente, mas nem todos conhecem o processo, né, que traz até aqui para poder a gente estar aonde está, chegou aonde chegou. Eu já era inserido na igreja, envolvido. Talvez eu era envolvido, mas não comprometido. Por ser nascido e criado na igreja, muitos jovens, adolescentes, crescem nessa onda dentro da igreja e acabam não entendendo o seu próprio chamado. Ele simplesmente vai por uma determinação ou uma sequência mesmo da própria vida ali, da família, a mãe, o pai envolvido, às vezes filhos de pastores, né? Eu cheguei ao ponto de pensar, qual é a minha real vocação de estar aqui na igreja? Olha, qual que incrível. Fala, minha gente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio fantástico aqui no nosso Dreamcast, Sonhos e Propósitos, onde eu tenho certeza que você vai sair daqui abençoado, né, assistindo aqui os episódios que com certeza agrega muito na minha vida, na sua vida e faz a diferença, tá, na nossa caminhada com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero aqui, com muito prazer, com muita alegria, apresentar o meu convidado especial desse episódio, tá bom? E eu vou falar uma coisa, Deus enviou para nós um convidado das nações, tá? Das nações, pastor Josué Fernandes, meu amigo, seja muito bem-vindo, né? Seja recebido aqui com um grande aplauso, né, da família Dreamcast. Você é um amigão do coração. Tenho o prazer de receber você aqui na nossa mesa. Obrigado, pastor Joab, toda a sua equipe aí, né? Para nós que era um privilégio estar aqui em Kansas City, neste projeto, né? Isso. E que Deus possa abençoar vocês mais e mais. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amém. Né? Para falarmos um pouco da obra de Deus, isso, né? Da obra missionária, tendo em vista este mês de setembro, que é o mês que é comemorado, né, o mês nacional das missões, né? Olha que lindo. Muito importante. Muito importante. Olha que lindo que o Senhor preparou para nós. O mês da missão, o mês do missionário. A gente tem o privilégio de poder falar justamente sobre esse tema tão fantástico, né? Que é fazer missões nas nações, né? E eu tenho uma alegria muito grande, propriedade, até porque é uma coisa que eu amo muito, que é a missão, tanto contribuir quanto ajudar. E nós vamos falar justamente, né, desse lado que para mim é muito interessante saber, né, como que funciona não só um tipo de missão, mas você tem uma função, né, bem estratégica hoje. Para quem não sabe, eu quero deixar aqui para vocês, né, que muitos conhecem como Instituto Tia Jô, mas tem um nome que para mim é fantástico, né? Você estava comentando comigo logo mais cedo, que é Até que Todos Saibam, Missão Até que Todos Saibam. Que nome bonito, né? Eu sei que tem muita coisa nos bastidores até chegar a isso, e a gente com certeza vai bater esse papo legal e conversar sobre isso, porque nem sempre, né, as pessoas elas entendem, elas veem o momento, veem onde que a gente está, a caminhada que a gente está, os passos que a gente está dando atualmente, mas nem todos conhecem o processo, né, que traz até aqui para poder a gente tá aonde está, chegou aonde chegou. E como uma pessoa que administra, né, missões, que tem um chamado muito lindo, né, você, sua esposa, a gente queria ouvir um pouquinho, né, a respeito, né, do Instituto e saber um pouquinho do background, né, para a gente poder entender um pouco melhor sobre missão. O versículo de Mateus 24:14, que ali diz que esse evangelho será pregado a todas as nações, né? E então virá o fim. Foi quando eu estava numa viagem dessas e veio o nome, né? A partir desse versículo,
meditando nesse versículo, veio aquele nome, até que todos saibam. Então, esse versículo corrobora o nome da missão hoje, até que todos saibam, né? Tanto na nossa cidade, estado, país e no mundo, né? Desde nossos vizinhos, desde dentro da nossa família, que é o nosso primeiro campo missionário, até os confins da terra. E desde os meus 11 anos de idade, né, Deus tem sempre falado ao meu coração através de uma pregação que eu ouvi do pastor Otávio Marques, né, que hoje tem quase 50 anos de África. Hoje ele já está com quase seus 90 anos. E é uma inspiração para todos nós. E ali Deus falou ao meu coração e eu tive uma experiência com Deus a partir daquela mensagem. E logo depois, alguns anos depois, já na juventude, né, eu vou contar esse pequeno episódio que aconteceu na minha vida, que foi um grupo de jovens. Eu era muito envolvido com a mocidade, né, envolvido com acampamento, congressos. De segunda a segunda, eu saía do meu trabalho, eu tinha a minha cestinha de limpeza, a qual eu dava uma manutenção, uma limpeza no púlpito da minha igreja, né? E era um púlpito e era uma igreja para 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Ali na Assembleia de Deus do Aribiri, em Vila Velha, Espírito Santo. Daí eu sempre fui muito dedicado, né, na obra do Senhor, mas chegou um certo ponto da minha vida que eu teve essa proposta desses meus amigos de fazer uma campanha no monte, né, de oração, e entregar algum propósito. E eles me disseram assim: Josué, a gente vai fazer esse propósito, cada um vai fazer o seu, e no final dos 40 dias, cada um vai falar qual foi aquele propósito a qual nós ficamos aqui no monte. E dali, passou os 40 dias, cada um mostrou o seu objetivo. E ali, como eu já era inserido na igreja, envolvido, né? Talvez eu era envolvido, mas não comprometido. Certo. Por ser nascido e criado na igreja, muitos jovens, adolescentes, crescem nessa onda dentro da igreja e acaba não entendendo o seu próprio chamado. Uau, ele simplesmente vai por uma determinação ou uma sequência mesmo da própria vida ali, da família, a mãe, o pai envolvido, às vezes filhos de pastores, né? E ali eu cheguei a um ponto de pensar: qual é minha real vocação de estar aqui na igreja? Olha, que incrível. Será que eu estou fazendo isso por obrigação já? Porque eu tenho compromissos na igreja, compromissos com os departamentos. Então ali eu comecei a me questionar e eu senti um vazio dentro de mim. Então ali, naquele dia, no 40º dia, eu pedi a Deus amor por almas. Eu falei: Deus, eu preciso de ter amor por almas. Naquele propósito do monte. Uns entregaram a faculdade, outros entregaram alguns outros objetivos, e eu simplesmente pedi a Deus amor por almas. Assim como a gente começa... Isso ainda na idade de 11 anos ou mais avançado? Já na minha idade, já dos meus 22 anos. Ok. E dali, assim como eu queria o quê? Assim como você tem... É diferente quando você sente amor por alguma coisa. Quando o amor vem de dentro para fora. Você, às vezes, vai sair com a namorada, você vai sair com a sua esposa. Às vezes, você se prepara, você toma um banho melhor, você coloca uma roupa melhor, você prepara um perfume melhor para você usar naquele dia. Não é a mesma coisa de você ir no supermercado, que você pega o chinelo que você vê pela frente, entra no carro e vai para o supermercado. É uma coisa que mexe com você. Então, faz você trabalhar aquilo diferente. Então, a mesma coisa eu queria fazer na obra de Deus. Eu queria fazer com dedicação, queria fazer com amor e com prazer de fazer aquilo ali. Né? Então, passou-se 2 meses desse propósito no monte. Deus, um dia, dormindo, 2 horas da manhã, eu acordo e Deus ali me despertou para essa obra, né? Ao ponto de eu, na época, não sabia nem quem era o secretário de missões da minha igreja. Olha, envolvido com a mocidade, envolvido na igreja.
trabalhando ali nos departamentos, mas não sabia quem era a área da evangelização da igreja, né? Que eu acho que é uma das principais departamentos, que não deveria ser um departamento, seria na verdade é só por organização, mas seria a função de cada um ali, né? Ser um grande evangelista, né? Então ali a gente começou a desenvolver o trabalho e dali Deus, né, foi ampliando as tendas aí, né? E quando eu vim estar casado com a Jo, ali eu aproveitei a oportunidade dela já amar a obra missionária. Olha, né? Que lindo isso. Eu falei, é agora que eu vou colocar os meus propósitos e sonhos na prática, como Deus me mostrou que deveria ser. Olha, né? Que lindo isso. E desde aquele primeiro momento, nós juntos, a gente já elaborou vários projetos, e iniciando com Cabo Verde, África, quando Deus nos levou até ali, vimos a necessidade de um missionário, vou bem resumir, e aí esse missionário custava aí um investimento de quase 600 euros, né? E eu ali, sentado num café, eu prontamente falei com o pastor da igreja, falei, pastor, eu vou assumir esse missionário aí que precisa dessa ajuda. Ele estava sem recurso na época. O pastor local falou, eu estou até dividindo minha cesta básica com esse pastor. Olha isso. E dali... E esses 600 por mês? Por mês. Por 600 reais por mês? 600 euros. 600 euros, desculpa, você mencionou 600 euros por mês. Por mês. Dali eu naturalmente falei, pastor, eu vou assumir esse investimento aí desse missionário. A partir desse mês o senhor pode contar com a gente. Quando eu fui dormir, a Jo olha para mim e fala assim, meu filho, como é que nós vamos fazer? Como é que você coloca esse valor no nosso orçamento, sem um planejamento? Né? E ali eu fiquei pensando, e Deus me deu uma direção naquele momento ali. Olha isso, simplesmente Deus. Simplesmente abrir um grupo, como todos têm aí seus grupos de família no WhatsApp. Né? Eu simplesmente falei, eu vou colocar meus amigos num grupo de WhatsApp e vou mencionar uma planilha orçamentária ali, a qual tem as despesas do missionário, e ali eu vou reverter em reais e vou fazer ali a arrecadação. Olha que ideia incrível. Ali, em 10 dias eu consegui o valor total do mês. Em arrecadações. Exatamente. Meu Deus. E dali a gente foi fazendo esse método de arrecadação em todos os projetos. Ou seja, hoje nós já estamos com quase 28 grupos de ajuda. Incrível. Que movimentam uma folha de mensal aí em reais, em quase 200 mil reais mês. Olha isso. Em investimentos integral ao missionário. Missionário, construção de escolas, igrejas, dentro e fora do Brasil. Eu li aqui no Instagram do Instituto, né? Missão até que todos saibam. Você que ainda não segue, tá? Pode falar o Instagram do Instituto? Que é Missão AQTS, tá? Você vai lá e procura, se inscreve lá e se torne um contribuinte para essa missão, assim como eu sou, tá? Você se torne também. E aqui é interessante, né? Tribos, povos e nações, mais de 12 países alcançados, mais de 15 projetos espalhados, né? Protegendo crianças em vulnerabilidade social no Brasil e no mundo. Chegamos a uma situação no mundo que é precária, né? Em diversas situações, diversas partes do mundo, precária. E olhar para o Instituto, né? Que tem basicamente dedicado integralmente para o campo missionário, e a missão que é feita não somente de palavra, né? Porque o que eu vejo em vocês é uma missão de passos, né? De ferramentas, uma missão de investimento. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né? Com sequência a essa palavra do Instituto, inserir, né, a seriedade da missão, que não seja
somente superficial. O que você tem vivido em todos esses anos? Então, né, a sua visão de o que é missão provavelmente, né, é mais profunda do que muitas pessoas pensam. A gente tem uma empresa à parte, paralela, né, que é a empresa que a gente se mantém. E se eu fosse fazer o que eu faço hoje na obra missionária, na minha empresa, eu já tinha quebrado há muito tempo. Meu Deus. Eu entendi que a matemática de Deus é diferente da nossa, comercialmente falando, financeiramente administrando nossos bens pessoais. É totalmente diferente. A matemática de Deus, ela só precisa que nós estejamos disponíveis. Se as igrejas, se os empresários, se os pastores entendessem esta real importância de vocês estarem simplesmente disponível. Eis-me aqui. Né? Estou aqui à disposição. Mas esse aqui, estou à disposição, é realmente colocar a mão no bolso, pegar o dinheiro e investir na obra. Mas nós não temos orçamento, mas não temos dinheiro em caixa. Mas nós estamos construindo. A matemática de Deus é diferente. É diferente. É diferente. Eu vou contar um pequeno testemunho aqui que favor. aconteceu. Eu estava no Pará organizando o Conectar Kids com a tia Jo e simplesmente um missionário que não é da nossa folha de pagamento, ele viu que a gente tem um trabalho extenso e ele falou: Josué, eu sei que vocês têm muitos mantenedores e eu gostaria de te fazer um pedido. Eu estou há 2 anos aqui no sertão da Bahia, indo com minha esposa no Pau de Arara, toda vez para as comunidades que não têm presença evangélica. E a gente leva marmita, come comida fria depois do culto, dorme na varanda dos sertanejos, no sofá dos sertanejos. No outro dia nós temos que voltar, mas está muito desgastante. Já são 2 anos assim. Quando eu estava lendo aquele texto no meu telefone, eu senti de Deus de dar aquele carro para ele. Ele pedindo um mantenedor que pudesse dar uma entrada. E eu falei assim... Eu pensei comigo mesmo, eu vou dar esse carro para ele, eu preciso dar esse carro para ele. Imediatamente peguei um telefone, liguei para um amigo meu que vende carro, trabalha numa loja de carro no Espírito Santo, perguntei quanto é que ficava um Palio 2013 e ele me deu um preço de 38 mil e me falou: Josué, você dando 10 mil de entrada, você parcela em 24 de 1.870. E aí eu imediatamente fui olhar na minha conta da empresa. Na minha conta tinha R$10.335. Eu imediatamente falei para ele assim: meu amigo, pode fechar o negócio, aprovando o crédito, que segunda-feira eu deposito o dinheiro na tua conta. Na segunda-feira eu depositei os 10 mil, fiquei com R$335 na conta, literalmente. E dali eu pensei: meu Deus, como é que eu vou fazer? Se a Jo precisar de alguma demanda aqui, de alguma emergência, eu vou ficar apertado aqui. E ali eu fiquei apreensivo. 2 dias depois ela estava pregando na igreja do pai dela ali em Terra Santa, no Pará. E eu senti desejo de falar com um mantenedor que não era nem tão fiel assim, de ajudar mensalmente. E quando ajudava com R$1.000 ali esporadicamente nos grupos de ajuda. Mas eu senti impulsionado a falar, a mandar um áudio para ele. E eu saí da igreja, na hora da pregação, eu saí lá fora, mandei um áudio para ele: meu amigo, estou com uma situação assim, eu queria que você pudesse me ajudar pelo menos na entrada do carro. Será que seria possível? Nunca fui de te pedir alguma coisa. E dali, expliquei como é que eu tinha feito. 2 horas depois eu recebo um áudio dele: meu querido, eu estou em viagem, mas quando eu chegar de viagem, eu vou repor os 10 mil que você colocou na conta. Meu Deus. E pode fazer do jeito que você está fazendo, porque os boletos também você me manda que eu vou pagar. Rapaz, que provisão de Deus, hein? Daí, eu fiquei impressionado com certeza. Eu fiquei emocionado. A Jo, a gente chorou muito. Meu Deus. A gente mandou áudio para ele, a gente queria até falar com ele na hora. Foi uma loucura, porque meu Deus. Dali, o carro chegou, enviamos para o missionário. Dali, nós nos comprometemos em ajudar na parte da manutenção do carro, combustível, para ele ir até as comunidades, e o lanche das crianças. E assim o trabalho foi fluindo. Com as visitas mais intensivas, aí o missionário ele começou o quê? A ir 2 horas antes, visitar os lares, visitar as famílias, para avisar que vai ter o culto. Ele já tinha um carro, já estava mais com a mobilidade ali dentro das comunidades. Dali, ele chegou numa
uma certa feita e me ligou. Josué, eu estou aqui com uma demanda muito necessária. O que houve? Tem 3 famílias que eu visitei e precisa muito de 3 cestas básicas. E eu falei, de quanto é? Ele, 90, 120 reais. Eu falei, compra 3 de 120 e o resto você coloca de combustível. Dali a gente ajudou e 2 dias depois ele me vem me ligar dizendo que uma das famílias que recebeu a cesta básica, eles ficaram tão felizes e não esperavam que ia acontecer aquilo ali, que o missionário ia no outro dia já mandar a cesta básica para eles. E ela falava assim, meu filho, eu não sei nem como te agradecer o que você está fazendo pela gente, né? E eu não tenho dinheiro, eu não tenho como te agradecer, mas eu tenho terras e eu sei que você tem uma vontade de construir uma igreja aqui. Olha isso. Então eu vou doar parte da minha terra para você construir a igreja, que tanto você quer. Inacreditável. E logo 2 dias depois, a gente estava mandando a procuração pro missionário para ele passar. Ela foi no cartório passar com o topógrafo as medidas ali do terreno e pediu para ele escolher o melhor lugar. E nós escolhemos, no caso ele escolheu na esquina, onde era a divisão de duas comunidades. Então ali nós ganhamos o terreno. E eu feliz, depois passou-se um mês, e eu lembrei, eu falei com o mantenedor. Sim. Meu Deus, eu não falei com o mantenedor que deu o carro. Isso. Do terreno, do que Deus está fazendo, do que Deus está ampliando aquele projeto. Dali eu saí, estava em Angra dos Reis, saindo de um culto, e ali eu mandei esse áudio para o mantenedor e disse para ele, meu amigo, você tem que ver o que Deus está fazendo. Deus já nos deu um terreno para construir uma igreja. Ele imediatamente me ligou e falou assim, você fica tranquilo, que quando você começar a construir a igreja, eu vou também ajudar a construir esse templo. Então, que coração de olha o que aconteceu, essa trajetória de eu estar sentado numa igreja no Pará, receber uma mensagem de um missionário e me fazer um pedido, e ali eu me mostrei o quê? À disposição. Eu não vi se eu tinha condição, eu não vi o meu caixa, eu não vi se eu tinha um planejamento para isso. Eu simplesmente falei, eis-me aqui, está aqui, eu vou comprar esse carro. O que Deus fez? Eu não paguei 1 centavo desse carro. Deus providenciou um mantenedor que pagou 100% do carro. E mais, se ele é o interessado, se ele é o maior interessado nessa obra, ele se encarrega das demais. Então, proporcional, nos sonhos de Deus, né, nos propósitos de Deus, ele já queria um terreno, ele já visualizou uma igreja para aquela comunidade, para aquele pecador ali que não tinha nenhuma presença evangélica. Exato. Então, Deus é o maior interessado. E quando a gente se coloca à disposição, Ele se encarrega de dar os recursos. Glória. Isso eu sempre aprendi. É tanto que até hoje eu fico admirado como é que nós conseguimos uma folha de investimento tão alta na obra missionária, né? Simplesmente com grupos de ajuda. Exatamente. Né? Que, por sinal, o grupo de ajuda surgiu para gerar mais transparência. Né? É isso. Tanto para o mantenedor, tanto para o missionário. Nós somos apenas uma ponte que liga ali o recurso, a fonte, à necessidade. Né? Que é o campo missionário ali à frente de batalha, ali na ponta da lança, ali, quem está ali. E que vale a pena pincelar em cima dessa transparência, até porque é um dos pontos que eu acho mais culminantes quando se trata do contribuinte, né, para contribuir na obra missionária, até porque assim, a missão, né, ela é feita por várias mãos, né, é uma conexão. Você for um instrumento usado para poder fazer toda para poder alcançar o mantenedor, e obviamente vocês também estão fazendo a missão com as mãos, mas o grande ponto hoje, né, de vocês é administrativo, né, em poder conduzir e fazer essa ponte, né, levar a oferta e manter o missionário, né, trabalhando e levando a obra de Deus para frente em determinados lugares, diversos lugares no mundo hoje, né? Mais de 12 países, é isso? Isso. Mais de 12 países, que eu quero, por favor, você possa falar um pouquinho disso, né? Da onde que está os alcances, o nome de algum desses países, os nomes de alguns projetos, mas essa clareza que você fala sobre
os grupos? Qual o efeito que você vê, né, nisso? E por quê? Por que você acha que é necessário ter clareza na hora de fazer, né, os projetos, pedir as ofertas, alcançar as pessoas? Você imagina só, se nós temos que ter uma administração pessoal, né, dentro da nossa casa, uma administração com as nossas empresas, você imagina com o dinheiro dos outros. Né? E por se tratar de uma obra missionária, uma área espiritual que envolve a salvação de vidas, né? A qual Deus é o maior interessado. Meu amigo, é uma responsabilidade muito grande. Eu valorizo cada centavo e faço questão de fazer esse processo de arrecadação através dos grupos de ajuda específicos, porque isso gera uma transparência para a igreja, isso gera uma transparência para o missionário. Okay. E o recurso chega até o fim, até a ponta da lança lá. Né? Ontem nós estávamos na igreja, 2 meninos, um casal veio com o envelope entregar ali o valor. Eu imediatamente já queria saber qual era a mãe, né, desse menino, já tirei uma foto com ele, já inseri no grupo de ajuda, ou seja, simplesmente ali pegar uma oferta, não, eu já encaminho ela para uma definição, né, a qual o mantenedor ele tem o prazer de acompanhar os frutos do investimento, que isso que é o importante. Né? Às vezes, eu não quero que o contribuinte ajude só pela emoção do momento que ele está vendo ali um vídeo ou uma foto. Eu quero que ele acompanhe. Isso é importante. E para isso é interessante nós termos amor pelas almas. Né? E esse amor que faz a gente mover mundos e fundos para a gente fazer algo por eles. Porque os missionários... Nós temos vivido experiências únicas. Essa experiência que eu contei da doação do carro para o missionário. Isso. A gente tem vivido isso todos os dias. A gente tem vivido milagres de fechamento de metas dos grupos de ajuda. Né? A gente está falando de R$200 mil mês em investimento em obra missionária. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, e isso está atrelado ao amor de Deus nas nossas vidas. Né? Assim como os missionários também têm uma dedicação extrema lá na ponta, né? Eu vou contar o caso aqui do missionário ali, que hoje o último projeto que nós estamos lançando é um projeto para um missionário para o Iraque. Para o Iraque. Né? E ali eu vou contar uma experiência de um missionário, não posso falar o nome dele aqui. Esse missionário, para vocês entenderem o que é você se dedicar 100% na obra do Senhor, né? E esse amor que gera um sentimento de dentro para fora. De dentro para fora. Né? Que te impulsiona a fazer aquilo ali, né? Sem mesmo ter sua vida por preciosa. Né? Um missionário, por um motivo que é bem complexo a falar aqui, mas por um motivo complexo, esse missionário que estava atuando no Marrocos, ele foi preso, né? Por um motivo, e ele, através de 2 agências missionárias que nós temos parceria, eles viabilizaram na parte jurídica, na gestão jurídica ali e documentação, ele responder em liberdade. E este missionário estava em casa sendo vigiado pela polícia ali no Marrocos. E ele, um certo dia, a porta dele bate e ele simplesmente atende ali assustado. 2 amigos dele da igreja disse assim: amigo, é a hora da gente fugir. Eu falei: meu amigo, como é que nós vamos fugir? Ele pega os seus documentos e já vamos passar pelos fundos da casa. Que os guardas deram uma trégua, deram uma saidinha. E agora é a oportunidade que a gente observou que você tem que ir. Dali eles foram direto para a fronteira do Marrocos, pegaram um barco e atravessaram o mar Mediterrâneo e foram até a Espanha. Da Espanha, a família dele já tinha fugido, ele estava sozinho. Agora vocês imaginam, você está na sua casa, vendo uma TV, vendo uma televisão e ali você simplesmente, com todos os móveis, com todos os pertences, os brinquedos das crianças ali ainda, e você simplesmente tem que pegar só sua carteira, seu telefone, documentos e partir. Dali ele foi para a Espanha, da Espanha ele foi conduzido para o Afeganistão. No Afeganistão ele começou um novo projeto com a família dele, e aí numa das reuniões com a diretoria da comunidade, eles perceberam que ele estava implantando um trabalho cristão. Olha isso. Dentro do social que ele já fazia.
Dali, eles quiseram... o presidente dessa comunidade, ele tentou bloquear esse projeto social que ele tinha ali em andamento, mas ele conseguiu convencer a diretoria que poderia continuar. Dali ele saiu todo feliz da reunião e pegou o amigo dele e seguiu estrada para casa. No meio do caminho, ele sente uns estilhaços no vidro, no para-brisa, e ele... as crianças estão tacando pedra. E aí, quando eles perceberam, eles estavam sendo alvejados ali. Meu Deus. Metralhados. Dali só deu tempo dele abrir a porta e sair de lado. Foi para trás do carro e foi tentar tirar o amigo dele. O amigo dele já estava caído, morto. E dali, ele só teve a opção de sair correndo. E mato adentro. E ali ele sentia aqueles impactos nas costas dele, né? E ele sentia aquela frieza. Nossa. E ali ele conseguiu fugir, mas desmaiava, acordava. Assim ele conseguiu uma condução, uma pessoa no outro caminho, numa outra estrada. Ele conseguiu um rapaz vindo de cavalo e pediu ajuda, ele todo ensanguentado. O rapaz amarrou ele no cavalo e deixou ele andando ainda. Foi andando. Uau. Dali, levou ele para a casa dele. Na casa dele, fez ali alguns primeiros socorros, mas já comunicando a polícia e que tinha ali uma pessoa. Mas antes da polícia chega os que queriam matar ele, né? E pedindo ao anfitrião da casa para tirar ele da casa, porque segundo a lei muçulmana, você não pode invadir uma casa que um próprio muçulmano atendeu ali o pedido dele. Uau, incrível. E aceitou acudir ele, né? Então isso foi interessante, porque Deus usou a própria lei dos muçulmanos para proteger o servo dele. Dali chegou a polícia, a ambulância, levaram ele para o hospital, ficou 1 mês e meio no hospital, tem prótese hoje na bacia dele, tanto de um lado como o outro. O raio-x ele é todo de metal, praticamente, assim, na parte da bacia. Incrível. E dali ele pensou, vou para o Brasil? Não. Foi para o Iraque. Foi para o Iraque depois disso. E lá ele continua o projeto que Deus colocou no coração dele, né? Hoje se encontra ele e a esposa dele lá. E nós nos encontramos no Iraque em março de 2000 agora, você 2023, esteve lá, né, este ano. Estivemos lá, depois que nós viemos do Paquistão, e que é um trabalho lindo que a gente pode falar numa outra oportunidade. Claro. Mas eu perguntei a ele, meu amigo, o que te leva aqui? Ele falou, se eu tivesse um pouco de juízo, eu estaria no Brasil. Então, mas a gente sente que eles têm esse amor. Né, pelas almas. Né, e hoje faz um lindo trabalho ali nos campos de refugiados ali, com os próprios iraquianos, né? E ali nós vamos montar um projeto que vai ser para depois aí que nós vamos falar. E já estamos preparando uma família em parceria com a Jocum para estar indo em novembro já estará indo para o Iraque. Para o Iraque. Montar um projeto lindo que Deus vai fazer maravilhas naquele povo ali. Olha, glória a Deus, né? Graças a Deus por compartilhar essa história tão bonita, né, de amor. E o que me faz lembrar, né? Lembrar de muitas pessoas que olham para a missão e às vezes se deixam parar por motivos, né, tão banais, tão pequenos. E olhar para a história desse missionário, né, e olhar para a palavra de Deus e ver quantos mártires, né? Porque esses são os mártires de hoje, né? Esses são os que sofrem pelo Evangelho e que não medem esforço nenhum. Eu fiquei meditando um pouquinho nessa história enquanto você contava e observando realmente assim, deixando, né, minha mente viajar e acompanhando, né, cada passo que você ia contando da história e imaginando, né, as situações de você deixar a sua casa, de você atravessar fronteiras e o objetivo. Então, a pergunta que a gente precisa fazer para a gente, né, é o sacrifício
que a gente está fazendo na nossa vida, com qual finalidade, com qual objetivo, né? Porque a gente está valorizando, né, e procurando as coisas realmente de cima, né, e colocando o valor certo naquilo que precisa ser valorizado, porque muitas vezes a gente se esforça tanto na nossa vida por motivos errados. E de repente você vê pessoas como os missionários que estão aí colocando a vida deles em risco, né, pelo amor do Evangelho, né, passando fome, muitas vezes perdendo a vida. Você comentou, me parece que essa semana um pastor foi baleado, foi no Afeganistão isso que aconteceu? No Paquistão, desculpa. Paquistão. Foi isso? No Paquistão tá havendo uma retaliação, né, desde há 15 dias atrás, onde ocorreu a queima de 26 igrejas praticamente, né, ali no Paquistão, numa região, inclusive perto da nossa base, ali onde nós temos 2 escolas. E por motivos torpes, motivos banais, simplesmente surge uma perseguição ali por algum motivo, e aí eles acabam fazendo isso aí. E geralmente a polícia acaba fazendo vistas grossas e nós estamos falando de um país muçulmano, né? Isso. Desde 1947, 48 ali, quando o Estado Islâmico assumiu o poder do Paquistão, foi praticamente exterminados os cristãos. Era cerca de 22% praticamente de cristãos ali no Paquistão. E dali, quando o Estado Islâmico assumiu aquele país, os cristãos foram para menos de 1%. E a dificuldade hoje no Paquistão, desse menos de 1%, 6% consegue chegar ao ensino fundamental das crianças. 3% ao ensino médio. 1% na faculdade. Ou seja, a dificuldade é muito grande. A criança, ela estudar numa escola secular, ela vai ter vários desafios aí. A começar pelo Alcorão ali, que eles vão ser ali mentoreados. Isso. Então, não tem como, em 1 hora, 2 horas de culto, a criança ser educada na Bíblia, né? Não tem. Então, nossa estratégia hoje escolas. Escolas Totalmente profissionalizadas, escolas cadastradas pelo governo, com todos os requisitos. E ali nós damos uniforme, material didático, alimentação, toda a estrutura para as crianças se permanecerem e terem oportunidade de uma vida, de um profissional melhor futuramente. E dali também engloba também a família, porque essas crianças, às vezes, elas não chegam, por se tratar de famílias cristãs, estão num país totalmente desfavorável. Então, ela não consegue nem no mercado de trabalho ser inseridas, no caso as famílias, os pais. Então, eles vão para as fábricas de tijolos. Nessas fábricas de tijolos, eles acabam sendo, como diz aí o G1, escravos analógicos, que de analógico não tem nada, né? Na verdade, eles são escravos mesmo. Escravos de verdade. Ganham $7 a semana. E dali, meu Deus, não tem condições de se manterem, e ali acabam se endividando com os seus engenhos e donos de fábricas, e aí acabam se enrolando. Eles não têm um controle financeiro, e aquele dinheiro vai dobrando a dívida, e aquela dívida passa de pai para filho, porque os pais ficam doentes, morrem, porque não conseguem a carga pesada de trabalho. Isso. E aí os filhos têm que trabalhar nas fábricas. E ali, o que a gente deparou ali, dia 4 de março, foi triste para a gente. Quando a gente chegou ali, a gente chegou às 6 da manhã no país, ali naquela cidade que nós atuamos, e 9 horas da manhã nós já estávamos na fábrica. Já estava na fábrica. Viramos à noite. Como foi? Foi assim... A tua experiência pessoal. Foi impactante e foi traumatizante, na verdade, porque você vê o seu povo ali, né? Nosso povo, crianças e crianças. Qual a idade das crianças, assim, mais ou menos, tu acha? Pela filmagem você percebe ali a idade ali entre 5 anos a 12, 13 anos trabalhando nas fábricas de tijolo. Crianças mesmo, fazendo ali montinhos, e na filmagem aparece literalmente ali
elas trabalhando mesmo, e é natural isso para eles. Então, a criação das escolas, isso é tão bom para o governo, que nós acabamos cuidando delas. Sim. Eles não se dão o trabalho de fazer isso, e a gente faz com todo carinho, ao mesmo tempo, tirando essas crianças das fábricas de tijolo, porque aí elas vão ter uma escola digna. Por isso, hoje, nós temos um projeto grande da ampliação da escola, ali da primeira escola do Paquistão, que nós construímos. E ali as crianças são inseridas nesse contexto já de escola, né? E as famílias, nós estamos também resgatando elas. Nós estamos tirando elas das fábricas de tijolos, pagamos a dívida delas, e dali a gente faz um trabalho com cada família, porque cada família é uma situação diferente. Então ali a gente estuda o caso dela, vê quem é que pode ali ser o provedor da casa, e ali a gente faz um planejamento de 6 meses, né? Casa, dá a ferramenta de trabalho, ou um motocarro, ou uma moto que ele vai ter aquela feirinha, vai fazer tipo um hortifruti ali, e ele vai ter dinheiro todo dia. Então, na verdade, o seu trabalho, né, junto com toda a equipe, com todas as pessoas envolvidas, ela não está ligada só em uma parte. Na verdade, está ligada muito mais. Ela enraiza dentro de um propósito de transformação, de ajuda, de direcionamento também para a vida do indivíduo e da família que vocês estão ajudando. Sim, com a nossa ida no Paquistão, nós estávamos com a construção da segunda escola, e nós lá vimos a necessidade de, primeiro, um orfanato, né? Nós já abrimos um orfanato, porque essas crianças, os pais morrem nas fábricas e elas ficam lá. Então a gente está resgatando, pagando a dívida dessa família, tira as crianças, coloca no orfanato. Dali, as famílias que têm seus pais ainda vivos, a gente tira toda a família, insere elas na escola, e os pais ali, numa forma de emprego, elas são monitoradas 6 meses, e ali das 53 famílias cadastradas cristãs que trabalham nas fábricas de tijolos, nós já resgatamos 16. Glória a Deus. Então, já foi até mais do que a gente esperava, né, devido às demandas e os valores que são altos. E que espaço de tempo? Desde março desse ano até agora, foi setembro. 16 famílias. 16 famílias em 6 meses. Em 6 meses. Glória em 6 meses. Fora a ampliação da escola, que já está aí na fase final, né? Ainda precisa, quem desejar de entrar nos grupos de ajuda do Paquistão aí está por favor. Aí convidado. Por favor. Quero que você fale assim sobre os grupos, como ajudar, como contribuir. Gostaria muito que você deixasse para o pessoal, né, essa maneira aí. Eu quero ajudar, como que eu faço? Sim. E no Paquistão, além dos resgates das famílias, das fábricas de tijolos, nós temos as 2 escolas, o orfanato, e também a gente mantém 25 viúvas. Olha, essas 25 viúvas, elas estão assistidas por nós, né, pela nossa equipe, que é totalmente paquistanesa, são todos nativos, e ali a gente faz um trabalho muito lindo com elas, e Deus tem feito prosperar. Desde a pandemia até agora, a igreja sofredora tem crescido 500% ali no Oriente Médio. Graças a Deus. Então tem tido um crescimento considerado, e como eu costumo dizer, né, onde há mais perseguição, há mais crescimento mesmo da obra. É impressionante o trabalhar de Deus, né, na vida deles. E eles não têm a sua vida por preciosa, né? Com certeza. Eles realmente fazem um trabalho porque amam o Evangelho, amam Jesus, e faz ali de coração, de corpo e alma. É incrível. E para quem quer ajudar, né, os grupos de ajuda, vocês vão ver aí os contatos. Isso. Você simplesmente é inserido nesse grupo de ajuda, né? A secretária Renata vai ali pegar seus dados, e ali você vai entrar e vai ver, vai acompanhar todos os dias ali a folha de orçamento mensal do projeto. Se houve alguma emergência, como houve agora nas 26 igrejas queimadas, nós vamos ali, a nossa equipe já esteve lá, presente, já fez todo um apanhado do que precisa, e daqui a 20 dias vai retornar lá para saber realmente agora de fato quem precisa de ajuda e quem já foi ajudado. E ali, você no grupo de ajuda, você acompanha todos esses bastidores aí, esses detalhes, e pode ali estar ajudando, divulgando os vídeos,
a orar, a passar para o seu pastor, para a sua igreja, para conhecer nossos projetos e assim também contribuindo. Você pode printar o seu depósito ali e printa e colocar no grupo mesmo, que a secretária vai fazer a atualização da planilha, até chegar no dia 15, que é o dia da nossa meta para os projetos, e assim vocês também vão ser abençoados aí. Isso, e através do Instagram tem o caminho para ir para lá, né? A gente vai deixar o link aí do Instagram, tá bom, para vocês. A pessoa faz a pergunta seguinte para você: eu tenho muito pouco para ofertar, né? Eu gostaria muito de ser um contribuinte, mas eu não tenho condição, eu tenho pouco. Qual seria a resposta para essa pessoa? Quanto que precisa para você se tornar uma pessoa, né, que vai contribuir com a obra missionária lá fora? Precisa de muito para poder ajudar a manter um missionário, manter um professor nessa escola? Como que é um pouquinho desses custos aí? Talvez tenha alguém que tenha, né, o desejo de contribuir e às vezes pensa que não tem condição para isso. Uma certa feita eu estava viajando e no carro eu recebi um áudio de um amigo meu e disse assim: Josué, que trabalho lindo que vocês estão fazendo. Meu amigo, eu não conhecia esse trabalho. Olha, minha empresa aqui está num processo aqui de ampliação e assim que eu conseguir ampliar minha empresa, eu vou lhe ajudar muito e fica tranquilo aí que pode contar comigo. Eu simplesmente, sinceramente, até por estar dirigindo, eu nem respondi, porque isso para mim e nunca ajudou. Mas o fato é que não importa você esperar ter para fazer. Você tem que fazer para ter. Olha o segredo. Aí que está o segredo da coisa. Como eu dei o testemunho anterior do carro, eu não tinha condição, visivelmente ali, de comprar aquele carro. Mas Deus, quando eu me mostrei à disposição, Ele providenciou os recursos. Então, para você, R$5, R$10, um maior prazer. Eu imagino se todo mundo pensasse assim, né? Eu vou dar 10, eu vou dar R$10 só. Né? E ali, com muito a gente faz, né? Com pouco a gente faz muito para a obra de Deus. E simplesmente você coloca o seu depósito ali no grupo de ajuda e você vai ser ali contabilizado e vai acompanhar os frutos do investimento e será um prazer receber vocês aí, que está começando do zero, que está no fundo do poço. Quer fazer essa prova com Deus? Invista na obra missionária, invista em almas, que vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque nós temos vivido de milagres todos os dias. Todos os dias eu tenho, se eu fosse parar aqui para contar os testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida, através do investimento, da nossa entrega, que você viu aí, esses 2 dias conosco, como é que é corrido. Isso. E isso é todos os dias da nossa vida. A gente tem o prazer de fazer isso, porque a gente ama a Deus e é a nossa obrigação aqui na Terra, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse amar é um amar de tal maneira. Tem noção de onde isso vai chegar, de onde isso né, pode chegar? Então, que Deus possa abençoar aí a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Nossa, compartilhar. Esse é um assunto tão gostoso de poder, principalmente com uma pessoa que vive isso, né? Falar de missão sem entender é uma coisa. Agora, falar vivendo a missão é uma coisa totalmente diferente. E é uma coisa que vocês falam com muita propriedade, por saber não só a parte de contribuir, de administrar, mas também da experiência do campo missionário também, né? É claro que a gente entende que a missão ela não é somente no exterior, ela também é feita local, ela também é feita de várias diferentes formas e aquele versículo que diz, né, que um rega, o outro, né, um plantou, mas Deus é que dá o crescimento. E é lindo ver a mão de Deus, né, dando o crescimento para todas as
todos os projetos que nascem, né, no coração de vocês, os projetos que está abaixo do Instituto Missão, até que todos saibam. E isso é muito importante. Eu posso falar de mim mesmo, de mim, da minha esposa, da minha família, que nós somos contribuintes, né, desse projeto, nós amamos esse projeto, e eu sei que foi uma conexão que Deus fez, e eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que nós, como contribuintes, investidores na obra missionária, investidores, eu até digo o seguinte, que é o melhor investimento que eu e a minha família faz, né? Bate de 10-0, é o top dos investimentos, porque nós estamos investindo na conta bancária eterna, né? Celestial, ou seja, é um investimento realmente no que é eterno, naquilo que realmente tem valor de verdade, até porque o que está aqui nesse planeta, né, se corrompe, passa, né, o ferrugem destrói, e a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos juntar tesouros na terra, né, mas juntar tesouro no céu. E eu acho que a missão, ela é uma das áreas que está totalmente ligada a esse propósito, né, do crescimento do reino. E quando a gente investe, então, na minha família, né, eu, minha esposa, meus 3 filhos, para quem não sabe, né, minha esposa não podia gerar, e foram 10 anos praticamente de espera, né, de muita oração, de muito choro, muita dificuldade, vários propósitos. Enfim, o objetivo é mostrar que na vida dos nossos filhos, no presente que Deus nos deu, né, o que a gente decidiu fazer? A gente decidiu fazer uma coisa que a gente, no momento, a gente não tinha ideia ainda aonde que a gente ia plantar essas sementes. Mas a gente decidiu que o primeiro aniversário de cada um dos nossos filhos que Deus nos desse, a gente ia fazer uma oferta. Nós iríamos receber qualquer forma de presente, a gente pediu para que fosse em dinheiro, e nós iríamos ofertar na obra missionária. Foi aonde Deus ele nos conecta, né, com você, com a Tia Jo, com a missão. E nós temos o privilégio, né, do meu filho primogênito, Antônio Jay, ele foi um contribuinte, né, eu chamo ele o missionário do Peru, né, porque naquele momento Deus conectou a minha esposa com a Tia Jo e oraram a Deus ali para um direcionamento, e a oferta que foi levantada através dos presentes ali, através das pessoas que contribuíram e ajudaram e admiraram a atitude da gente fazer algo diferente, porque, na verdade, muitas vezes a gente está comemorando, né, o aniversário do filho, e a gente, o objetivo nada melhor do que ganhar os presentes por filho e tudo. Mas a fartura aqui é tão grande, e eu falo de experiência própria, né, da minha infância, que não foi fácil, né, a linha da pobreza, as dificuldades, e ter a experiência de passar fome, a experiência de passar necessidades, a experiência de não ter brinquedos e tudo isso. Isso tudo vai estar no livro, né? Isso tudo vai estar no livro. Gente, para quem não sabe, está lançando um livro aí. Tá chegando surpresa aí para vocês. E isso faz a gente refletir. Então, quando você está em um lugar onde você tem uma certa condição, você pega o seu filho, né, que Deus te deu, e você está ensinando, por mais novo que ele esteja, mas está tudo registrado, e essas coisas tudo ele vai crescer, podendo trazer a memória dele e ele observar. E aí ele pega, né, hoje ele está com 5 anos de idade, quase completando 6, e ele é um missionário que tem uma marca no Peru, né? Uma coisa marcante que mexeu comigo, com a minha esposa e com as pessoas ao nosso redor, e que ainda estendeu para outros aniversários que houve na época, que se inspiraram nessa atitude para poder fazer a mesma coisa. Para quem não sabe, esse foi o Projeto Peru, Projeto Refúgio,
Olha aí. Pastor Luiz Vascones, nós fizemos o Natal missionário lá. Olha aí. E todo esse investimento aí, nesse aniversário, foi todo para o projeto ali, o Natal missionário no Peru. Tá vendo? Isso alegra assim, o meu coração de uma maneira tão grande. Me parece que foi um impacto em, me parece que mais de 9.000 ou 9.000 crianças, alguma coisa assim, né? Que foi beneficiada, que foi alcançada por causa dessa atitude. Né? A gente encheu o ginásio de crianças. Ali. Olha, para você ver. O Pedro, né? O meu segundo filho, o meu secungênito, acho que é assim que fala, primogênito, secungênito. Estou brincando, eu nem sei se fala isso, mas enfim. O Pedro Lia, ele foi missionário no Brasil. O aniversário dele, que a gente não conseguiu, me parece, fazer direitinho na data do aniversário de 1 ano, e aí a gente fez o aniversário dele, e o aniversário dele também foi com o mesmo propósito, de gratidão a Deus por nos conceder nosso segundo filho, e a gente vai, ora a Deus, contacta vocês, e o Senhor coloca um projeto, né, no coração de vocês, e a gente faz a semente, planta a semente, e dessa vez foi no nosso país, no Brasil. Sim. Lá na onde foi mesmo? Na Paraíba, foi isso? Paraíba, no Cantinho da Tia Jô, na Tia Risalva. E inclusive está agora para finalizar também a escola, um grande desafio. E nós temos uma semente plantada que nos alegra o coração. Esse investimento foi numa cidade chamada Santa Rita, na Paraíba, uma das 30 cidades, considerada hoje uma das mais perigosas para se morar. Olha que loucura. Hoje, Deus. Santa Rita, no Brasil. O G1 até lançou uma matéria falando sobre isso. Estamos lá. Estamos lá fazendo a diferença. E aí veio o Luan Caleb, o meu caçulinha, né? E fizemos. E o Luan foi missionário no Paquistão, não foi isso? No Paquistão. E outra, fantástico. Nós não vamos parar por aí, né? Nós vamos continuar, porque nós amamos contribuir e principalmente, gente, com uma instituição que é séria, que tem clareza, que ama fazer, né? Que paga o preço que for, que investe o que for, que dá a vida por esse amor às almas. Olha só o propósito que o pastor Josué colocou no coração dele lá quando ele tinha os seus 20 e poucos anos, que ele começou falando aqui. Me dá amor pelas almas, não foi isso? E aí a gente fala de sonhos e propósitos aqui. Agora, a pergunta porque nós temos um slogan, nós unimos 3 palavras aqui no nosso podcast, que é sonhar grande, trabalhar duro e permanecer humilde. Essas 3 coisas precisam estar ligadas, né? Nos sonhos, nos nossos sonhos, dentro do propósito de Deus para que o sonho se torne realidade. Para nós fazer, né, um fechamento bem legal, o seu sonho, o seu propósito, ligado a trabalhar duro, né? Sonhar grande e permanecer humilde. Fala para o nosso público um pouco a respeito disso. Para vocês verem como é importante isso. O propósito de Deus na nossa vida é que a gente proclame esse evangelho, né? E para isso nós precisamos de viver os sonhos de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de viver nossos sonhos. Os sonhos de Deus que tem que permanecer na nossa vida para a gente chegar a essa excelência e conseguir permanecer, né, neste propósito e as demais coisas Deus vai se encarregar. Né? Como a gente viu aí várias maneiras de a gente fazer a obra do Senhor, né? Aniversários. No meu casamento, nós pedimos que os padrinhos trouxessem, não presentes, mas uma oferta missionária. Olha, que lindo, para a África. E no salão de festa tinha lá uma caixinha e as fotos ali da África, né? A qual eu desejo
instalar o projeto Miúdo Feliz, que se chama Criança Feliz, na África, em todos os países da África. Né? Lindo. Hoje nós estamos em 3, mas nós vamos alcançar todos. Glória em nome a Deus. de Jesus. Glória a Deus. E precisamos de viver o sonho de Deus. Né? A palavra que eu deixo é que você, por mais que você não tenha um sentimento, se sinta frio, né, espiritualmente, peça a Deus amor. Peça a Deus amor pelas almas. Eu tenho certeza que Deus vai tocar o seu coração. O Espírito Santo de Deus vai falar contigo e vai te começar a mover aí dentro de uma forma sobrenatural, ao ponto que eu amava tocar. Eu amo tocar, eu amo música. Eu era líder de uma banda na igreja. E quando, naquela experiência que eu tive com Deus, 2h, né, eu fui procurar o pastor da igreja e perguntar da secretaria de missão ali. Eu doei a minha guitarra, fui lá na tesouraria e, isso aqui é para obra missionária. Vendem esse meu equipamento e podem, que eu vou seguir agora um outro planejamento que Deus tem para minha vida. Né? Na verdade, viver os sonhos de Deus na minha vida. Glória a Deus. Muito bom. Gente, eu gostaria que vocês acompanhassem, né, o trabalho deles no Instagram, tá? Como eu falei. Posso dizer aonde nós estamos atuando? Por favor. Hoje nós estamos na cidade, estado, país e no mundo, né? Como eu disse. Hoje nós estamos em várias comunidades, cerca de 11 comunidades no sertão da Bahia. Hoje nós estamos no Piauí, no sul do Piauí, no norte do Piauí. Hoje nós estamos na Paraíba, estamos no sertão do Ceará, Juazeiro do Norte, uma das cidades mais idólatras do Brasil. Estamos ali nos ribeirinhos do Acre, no Amazonas. Estamos no Peru, no Paraguai. Estamos ali atuando também no Haiti, com 2 escolas no Haiti. No Haiti também. Depois um outro desafio ali no Haiti. Né? Estamos também na África, em 3 países, em Malau e Moçambique, e estamos também em Cabo Verde, África, ali naquelas 10 ilhas, 9 habitadas ali no meio do Oceano Atlântico. Estamos também ali no Oriente Médio, já ali no Paquistão, Iraque. Estamos também atuando na Indonésia, no Camboja e no Nepal. Estamos ali atuando nesses países e estamos avançando aí para mais alguns objetivos, a qual mais na frente vocês vão estar sabendo. Vamos saber, aí. Com certeza. Maravilha, maravilha. Gente, contribua com a obra missionária. Eu não posso ir no campo missionário, estou vivendo o propósito de Deus aqui, nesse momento que Deus tem levantado eu e a minha família, mas eu posso estar lá ajudando através da minha contribuição. E a minha contribuição, ela pode ser financeira, ela pode ser o meu tempo, ela pode ser a minha voz, ela pode ser de várias maneiras. De repente Deus te chama para ser o que vai fazer toda, né, a articulação, toda a comunicação, toda a conexão de pessoas, né? De repente Deus vai te usar aí para você poder ser um mantenedor mensal, trimestral, uma vez por ano, quem sabe diariamente, né? Sim. Então, tem maneiras ilimitadas de você se tornar um contribuinte. Eu quero dizer uma coisa para você. Não existe alegria igual a você contribuir e você ver o resultado. Vale muito mais do que você comprar um presente, algo material. Vale muito mais quando você vê o sorriso de uma criança, quando você vê a realização de uma pessoa que está com fome e você conseguir colocar um prato de comida na mão dela. Não existe sentimento comparado quando você vê essa realização de algo que você contribuiu e você vê que aquela semente ela foi semeada numa vida. Então, nos ajude na obra missionária, seja também um missionário através da sua contribuição, ajuda a crescer mais e mais, né, essas oportunidades para que esses projetos eles continuem crescendo mais e mais a cada dia. Nós todos carregamos essa responsabilidade, nós todos carregamos juntos e não podemos negligenciar, porque nós sabemos
que institutos que fazem um trabalho sério, claro, né, lindo, que se doam para a vida missionária precisam ser valorizados. Como eu falei, aqui no Dreamcast a gente sempre procura estar trazendo o que vai agregar, ajudar, transformar, fazer você pensar e fazer você refletir naquilo que é o correto, a verdade, aquilo que vai direcionar você para um melhor caminho, tá bom? Então, com isso, eu quero dizer para você que o Dreamcast precisa da sua ajuda. Clica lá nas notificações, vai lá, tá bom? Se inscreve no nosso canal no YouTube, tá bom? Não deixa de participar, de acompanhar, ativa as notificações e vem com a gente, porque cada episódio que a gente está lançando é uma experiência nova, diferente, onde a gente aprende algo novo, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Eu quero aqui agradecer você, pastor Josué, porque com toda humildade aceitou estar aqui na mesa do Dreamcast comigo. Eu sei que não vai ficar só nessa oportunidade, até porque os próximos projetos a gente quer, sempre que você vir nessa região, a gente quer sentar com você aqui para compartilhar o crescimento da obra missionária através daquilo que Deus tem colocado na sua mão, tá bom? Fica aí um grande abraço também da família Dreamcast, e eu gostaria sim, se você tiver alguma coisa aí para finalizar, pode ficar à vontade. Vou deixar uma pergunta aqui no ar. Por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Vou deixar essa pergunta no ar aí. Hoje nosso foco é a evangelização dos povos não alcançados. Hoje nós estamos passando em ruas que tem igreja numa esquina e termina com uma igreja na outra esquina. Verdade. Isso é muito bom. Mas e os povos que ainda não foram alcançados? Precisamos de refletir sobre isso e nós estamos aqui para isso. É isso mesmo. Parabéns pela dedicação. Agradecer pastor Joab, toda a sua equipe, pastor Regis, pastor Onário, todo o seu ministério. Amém. Que Deus possa abençoá-los mais e mais. Agradecer aí por esta igreja estar investindo nessa obra. Você como pessoa, como pessoa mesmo, como ser humano, ajudar ali ao projeto, inserir os seus filhos neste investimento, deixando um legado para eles. Que privilégio, o primeiro aniversário, eles estão ali inseridos na obra do Senhor. E agradecer a todos que têm aí colaborado, de uma forma direta ou indiretamente. Só de você estar duplicando, encaminhando um vídeo, você já está ajudando. Claro. Ali na conscientização do Evangelho. É isso mesmo. Deus abençoe você, a sua família. Esse é o Dreamcast. Fiquem com Deus. Deus abençoa. Tamo junto.